O MBL expulsou Sandro Filho, vereador mais jovem de Salvador. A decisão foi tomada pela direção geral após certas denúncias. Mas o vereador de Salvador diz que entende o partido e sofre perseguição política. Tadinho, né, gente? Alguém conseguiu ser expulso do partido que ainda tem Arthur Duval. Gente, que proeza! Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Oi, Dai. Desculpa, esqueci de colocar Dai. Oi, Dai. Então, o cara conseguiu fazer a proeza de ser expulso do MBL. Mas é difícil, né? A gente precisa lembrar o histórico do MBL, não é um histórico muito bom, não. Inclusive, o Gabriel Monteiro ele saiu do MBL antes de acontecer todo aquele caso, né, de acusações de prisão, de condenação de prisão, mas o Gabriel Monteiro era uma pessoa do quadro do MBL, o Arthur Duval ainda é do quadro do MBL, o Kim Kataguiri é do quadro do MBL, a Amanda Vettorazzi e outras pessoas aí, né, que têm um discurso bem complicado, estão nesse grupo. E esse rapaz conseguiu ser expulso. E ele foi expulso com uma humilhação pública do Renan. Na minha visão, isso foi uma humilhação pública. Na visão do MBL, isso foi uma forma de explicação, mas uma forma de explicação que, né, poderia ter sido feita de uma outra forma. Só que essa galera, a gente precisa lembrar que o MBL eles ganham muita visibilidade com as lives e com as informações que muitas vezes são dadas, né, de forma fragmentada. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer o Renan falando sobre o que aconteceu com o Sandro Filho. E tem uma notícia aí, né, que ele foi expulso, etc. e tal, por uma determinada acusação, que o MBL foi lá atrás verificar a denúncia e descobriu que não existe algo concreto, mas existe um indício. E aí vocês vão me perguntar, o cara foi expulso por um indício? Eu vou deixar o Renan falar e vocês me contam isso depois. Bora, Sofia, ouvir o Renan do MBL falando dos fundadores, e meu Deus, sim, a gente vai ouvir o MBL. Então, pois bem, meus amigos, nós estávamos sabendo há pelo menos uma semana que alguns fatos estranhos sobre o vereador Sandro Filho viriam à tona. Os fatos, né, davam conta majoritariamente. Eu pessoalmente estava muito envolvido na montagem do partido, nos últimos do partido. Então eu falei, não vou me envolver. Nós temos equipe, nós temos hoje um compliance interno do MBL. Falei, vamos botar o compliance pra tocar isso. Eu não vou me envolver. Eu sempre me envolvo e me envolvo muito emocionalmente em todas as saídas, eventuais traições, descobertas. Todo mundo sabe que eu me envolvo muito. Dessa vez eu falei, eu não vou me envolver. Eu vou me manter distante da história e o time vai cuidar dessa história. E portanto eu queria primeiro parabenizar nosso time. Nosso time fez um belo trabalho. Um belo trabalho, tá? A denúncia que nós recebemos, tá? Dava conta de que Sandro Filho tinha se tornado basicamente um vereador da base, porque foi, vamos dizer, seduzido por meio da grana. E uma das coisas que foi dita é que a esposa de Sandro Filho, Mariana, vamos colocar aqui, o Sandro Filho ele tem 19 anos, ou 20 anos de idade, ele é muito novo. A esposa dele também é muito nova, recém-casados. Os dois vieram, vamos dizer, de famílias pobres de periferia, entendeu? Não deveriam estar nesse, né? Mas, né? A história dava conta de que a esposa dele recebeu um cargo numa empresa terceirizada da prefeitura de 20 mil reais. Isto em si não configuraria crime se ela está trabalhando ali. Poderia falar, pô, isso não é correto. Mas ninguém, todo mundo que veio a público falar disso, ninguém apresentou provas. E como não havia provas disso, eu falei, nós não podemos ser levianos. Nós não seremos levianos. E o Sandro Filho apresentou uma resposta sobre isso, que eu vou colocar aqui. Ele foi no Instagram dele, e diante dessas denúncias, ele veio a público. Então vamos colocar a primeira resposta do Sandro Filho. Esse aqui é meu pronunciamento sobre Põe todas as veloz, notícias né? que estavam saindo aí, que agora saiu no Bocão News, dizendo que Só minha vou te pedir esposa só para tem segurar um cargo de pouquinho. Para vocês prestarem só atenção numa coisa, tá? Esse é o vereador mais jovem de Salvador, Sandro Filho, com 20 anos, ao lado a esposa, que tem a mesma média de idade, 19 e 20 anos, que é a pessoa ali que estaria acusada de, né, participar, né, ter um cargo de uma empresa ali ligada a alguém. E aí ele está respondendo a isso, e o Renan vai continuar explicando o que foi que o MBL descobriu.
Porque tem muita coisa nessa história ainda. Vamos lá, Sofia. R$20 mil e a conversa mudou. Antes, estavam dizendo que ela tinha um cargo de R$20 mil numa terceirizada da Câmara. Agora a conversa é que ela tem um cargo de R$20 mil numa terceirizada da Prefeitura. E a gente sabe que isso é mentira. Eu não sei por que estão fazendo isso. Eu não sei de onde tiraram essa informação. Eu não sei por que isso está acontecendo. Baseado em quê? Motivado pelo quê? Mas o fato é que é mentira. A gente tem aqui a carteira de trabalho da minha esposa, que a gente abriu no celular dela, no gov.br. Se você quiser, você sabe que você consegue acessar a sua carteira de trabalho digital. Aqui você consegue ver que minha esposa não tem nenhum vínculo trabalhista. Você vem aqui, ó, contratos de trabalho digitais. Não há contrato de trabalho digitais nas bases de dados integradas à sua carteira de trabalho digital. Aí você vem aqui embaixo, ó, outros vínculos de trabalho. Você clica aqui em outros vínculos de trabalho, vou mostrar para vocês para não restar dúvida. Outros vínculos de trabalho aqui, em outros vínculos de trabalho é quando você trabalhou em alguma empresa e você foi demitido ou você saiu. Todos os seus vínculos antigos, eles ficam registrados aqui nessa parte. E aí também não tem. Pronto, Sofia, essa é a primeira parte do corte sobre isso. Eu tenho que fazer esse comentário, porque, assim, para explicar que a esposa não está envolvida, né, nessa denúncia que foi feita, o rapaz mostra que ela nunca trabalhou na vida, ok, que ela é nova, mas eu não entendi bem o mérito disso. Eu fui pegar minha carteira de trabalho e descobri que assim que eu fiz 18 anos eu comecei a trabalhar, sempre fui CLT, sempre lutei muito quando eu era CLT, eu era PJ, tenho mais de Eu 17 ia anos de dizer que carteira de assim, a trabalho carteira de aí. trabalho tá vazia, não significa que a pessoa não trabalha, porque eu a vida inteira ou fui bolsista ou fui PJ. Eu trabalho PJ. já há uns 20 anos e eu não tenho nenhum registro na minha carteira. Exatamente, né? Eu fui também PJ por um tempo e por aí vai, né? Mas assim, não é o caso, até porque o Renan ele explica que o que foi que o MBL descobriu da relação da esposa do vereador e desta pessoa que seria de fato o pivô de todo o reboliço que fez o projeto do MBL, que é o projeto Missão, não aceitar o Sandro Filho nesse espaço. Por favor, Sophie, vamos ouvir. Segundo trecho, bora lá. Mariana Silva Vasques, sócia administradora, e ela tem um sócio. O sócio é João Paulo Andrade Lisboa de Brito, também sócio administrador. E aí nós resolvemos checar no nosso compliance quem é João Paulo Andrade Lisboa de Brito. João Paulo Andrade Lisboa de Brito, ele já esteve lotado na Câmara Municipal de Salvador, tá? Ele já foi, por exemplo, ele teve um cargo comissionado, ele já foi do gabinete do vereador Sandro Baiense, que não é o nosso Sandro, é um outro Sandro, chama Sandro Baiense. Ele foi chefe de gabinete do Sandro Baiense. Ele também teve outro cargo lá. Ele trabalhou como chefe de gabinete, imagino eu, do vereador Vado... Como é que é? Vado o quê mesmo? Malassombrado. Vado Malassombrado. Então, curiosamente, então, a esposa do Sandro, ela virou sócia de um cara que trabalhou para 2 vereadores, né? Da base governista, da antiga base governista. 2 vereadores, se eu mostrar as histórias deles, vocês vão ficar um tanto quanto assustados. São 2 vereadores que são acusados de compra de voto e rachadinha. Com ambos, compra de voto, rachadinha, e com este chefe de gabinete, aqui tá, esse aqui é o Sandro Baiense, esse é o Vado Malassombrado. Queremos uma UPA, esse aí, ó, Vado Malassombrado, tá? Então, a notícia, ó. Ex-vereador em Salvador, Vado Malassombrado, foi acionado pelo MP da Bahia por improbidade administrativa por suposta prática de rachadinha no seu gabinete. A ação ajuizada nesta quinta-feira pela promotoria também acusa o ex-parlamentar de nomeação de funcionários fantasma e apropriação indevida de verbas públicas destinadas à contratação de uma banda para o carnaval. Clássico. Vado Malassombrado era um clássico do político corrupto do Brasil, né? Dinheiro com show. Esse é um clássico. Já até ouvimos falar de shows anteriormente, né? Com emendas, né? Pra não... Né? Pois bem, né? O Vado Malassombrado, veja só que coincidência. O Vado Malassombrado também gostava de abrir bares com esse mesmo sujeito que ficou sócio da esposa do Sandro. Vado Malassombrado, né? Bar que homenageia o vereador da Ribeira, está registrado em nome de assessor. Então o João Paulo Andrade Lisboa de Brito, que é sócio da esposa do Sandro, ele também era sócio do Vado Malassombrado num bar irregular instalado em Salvador. E ele também teve outros bares. O outro vereador que ele faz parte, que ele trabalhou, que era o Sandro Baiense, também era envolvido, veja lá, MPE apura denúncia do suposto abuso de poder econômico de Sandro Baiense durante a campanha. Adivinha que era abuso de poder econômico? Ele comprava voto. O Sandro Baiense era o comprador de voto.
Então, né, gente, o problema que a MBL identificou, e aí para ficar muito escurecido ou esclarecido, é o seguinte: a, a esposa do Sandro Filho, a esposa do vereador, ela é sócia de uma pessoa que tem um passado, vamos dizer que com investigações, porque é isso, eu busquei a condenação e não tinha ali informação de condenação, mas é um passado de investigações e de denúncias envolvendo lavagem de dinheiro e compra de votos. Foi esse o motivo pelo qual o Renan fez uma live de meia hora e explicou a expulsão deste vereador, que é o Sandro Filho, que é um dos vereadores aí com pouco mais de 11, 12 mil votos e muitos seguidores no Instagram, porque a modalidade do MBL é a modalidade que Sandro segue. E aí, Sofia, vou te pedir para trazer o último trecho, porque nesse último trecho fica muito evidente, é o momento de chá revelação do motivo da expulsão do vereador. E o pessoal está dizendo que eu estou roubando a pauta do Pedro, mas, gente, a pauta do Pedro é muito universal, tá? A MBL é muito universal, porque a direita, a gente não precisa fazer nada para a direita, ainda mais quando é uma direita MBL. A direita, ela resolve sozinha os problemas dela dessa forma aí. Vou te pedir para trazer, Sofia, por favor. Então, o que eu quero chegar aqui? Lavar dinheiro com restaurante ou com bar é uma coisa muito comum na política. Na Bahia é especialmente comum. Tem assim, a gente sabe listas de políticos com grandes restaurantes. Com bares, restaurantes. Eu fiquei muito curioso. Por que diabos, em algum momento, o Sandro e a esposa resolveram obter uma sociedade com o sujeito que é investigado nesses gabinetes? E se tornou amigo deles. E assim, eu preciso botar a foto. Aqui a foto são eles juntos. O Sandro, né, esse cara aí é o ex-assessor que é o sócio do bar. Ele tá com um carro barco. Essas coisas que tem na Bahia, né? Que a gente olha, pô, né? Enfim, né? Difícil, né? Não é só na Bahia, né? Deve ter no Pará, deve ter no Brasil todo. O brasileiro todo é muito brega. Deve ter em Santa Catarina, em Balneário também. E aí, né, então eles estão curtindo a vida doidado ali com o amigo deles, né? Porque o Sandro, e o nosso time entrou em contato com o Sandro, falou: Sandro, sua esposa tem um sócio nesse restaurante? Ele: não tem. Quando apresentaram o sócio: não, é verdade, ela tem um sócio. Tá. E quando que você conheceu esse cara? Conheci em fevereiro na igreja. Ou seja, um cara que só vive na Câmara Municipal, o Sandro conheceu na igreja. Olha que coincidência. Quando conheceu ele, na verdade, na igreja, não foi na Câmara Municipal de Salvador. E aí ele decidiu, num período de um mês, ele conheceu o cara na igreja, e em um mês ele decidiu pegar um empréstimo bancário e montar um restaurante com este cara. E aí ele montou um restaurante com esse cara. Um restaurante que ele, aparentemente, nem sei se ele visitou já a área. Alguém já visitou? Uma ou outras vezes. Ele nem sabe como é que tá o estado da obra do restaurante. Aparentemente quem toca isso é o ex-assessor que cuida do restaurante. É isso, Sophie. O Renan, depois, ele continuou. Eu tô falando sério, tá? Ele demorou 30 minutos para. Podia ser uma nota. Sabe aquelas reuniões de uma hora que podia ser um e-mail? É o que o Renan fez para explicar a saída do Sandro. A expulsão do Sandro não foi uma saída voluntária. E o Renan, por uma questão de segurança jurídica, observe que em todo momento ele diz: não sabemos. Pegamos tal informação, mas ele constata em tudo isso que não há elementos sólidos, e ele ainda fala: não sou o Ministério Público para, né, investigar profundamente, né, para acusar ninguém. Então, a conclusão é de que não há, de fato, uma certeza que houve desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro ou algum elemento escuso ali, apenas há uma denúncia e há uma relação da família do Sandro Filho, dele, da esposa, uma sociedade com esta pessoa, que é uma pessoa que já teve acusações anteriores, ou seja, também não está claro se neste momento há algo de irregular com esse empreendimento, que é o que importaria, né, para a expulsão de alguém. Mas, na suposição, o Renan diz: apesar de não ter nada comprovado, uma pessoa que é sócia de alguém com esse histórico não pode ter relação com nosso partido, porque é isso, né? A missão é uma outra coisa. Eu estou adorando que o pessoal aqui no chat já cantou a pedra do que eu ia falar, e eu não estou defendendo a direita nem absolutamente nada, mais uma vez.
Até então, o Sandro Filho não tem nenhuma acusação comprovada contra ele, nenhuma investigação formal contra ele pelos órgãos que deveriam investigar. Ele informa que todas as pessoas que estão aí disseminando informações falsas vão ser processadas, tem todo o direito. Até o MBL, mesmo o expulsando, informa que não tem nada de concreto contra ele. E aí, Sofia, qual seria a diferença do Sandro Filho, do vereador de Salvador, para um Arthur Duval, um deputado que teve uma gravação que foi para a Ucrânia, pegar as mulheres com uma ideia de exploração de mulheres e tentou, de alguma forma, ter alguma vantagem com mulheres em situação de guerra, inclusive dizendo que na Ucrânia as mulheres eram fáceis e eram fáceis porque eram pobres. Eu acho que aí vem um chá de revelação do Sandro Filho, né? Você ser negro, nordestino, com discurso de direita não agrada a ninguém, né? Você precisa ter uma lógica do que é a política. Mas o Sandro Filho faz esse papel aí, que é o papel do MBL. Bora assistir o trechinho, por favor? Olha o que o MBL faz. A dinâmica da fiscalização é isso aí, né? Em todo o Brasil é a mesma coisa. Não pode. Porque o senhor não tem nenhuma... O senhor não é engenheiro, sim. Eu acredito que não seja. O senhor não é do órgão responsável por fiscalização, o CREA. Se o senhor fosse do CREA, tudo bem. Mas não é só o CREA que é responsável por fiscalização. Doutor, o Poder Legislativo... o senhor não pode entrar num espaço que é privado. Porque isso aqui é privado, isso aqui é uma concessão. Se o senhor é vereador, o senhor sabe muito bem qual o significado de uma concessão. Não é uma PPP, é uma concessão. Então, por enquanto, isso aqui é uma obra privada, feita por uma empresa privada, que tem uma concessão do governo do estado, não é do município. O senhor é do município, tá? Não pode. Típico, né? É isso, viu, Sofia, gente? Exatamente, é bem comum a gente ver o MBL fazendo isso, essas visitas a obras, uma dinâmica, às vezes, de tentar expor ali, as pessoas estão trabalhando, para expor o órgão público. E é complicado, nesse caso aí foi um fecho, mas tem outros espaços que ele de fato faz isso. Como ele ganhou visibilidade, depois dessa visibilidade, apareceu um primeiro problema e o MBL expulsou. Eu vou parar por aqui, porque de fato eu acho que o Sandro ele se tocou de onde ele está, ele deu algumas declarações dizendo reforçando que não há nada contra ele, de fato. A gente realmente tem essa informação de que não há nada contra ele no momento. E o Renan é a pessoa que está ganhando mais visibilidade também com essa saída do Sandro. Então é isso, Sofia. O que é que você achou de tudo isso? Olha, Dai, eu só fico pensando uma coisa. Eles deveriam ter esse mesmo rigor com relação às assinaturas que eles usaram para criar o seu próprio partido. Eles nem esperaram comprovar para já tirar o cara? Beleza, então eu acho que a gente não deveria nem esperar comprovar que houve, se houve ou não. Eu não estou afirmando nada, como diz ali o nosso Renan Santos. Não estou afirmando nada, mas acho que a gente nem deveria esperar para ver se realmente teve algum tipo de fraude na coleta das assinaturas do Partido Missão para acabar com o partido. O que você acha, Dai? Eu acho uma excelente, né, forma de atuação, mas eles também dizem que não, embora eu já tenha dito isso em vários momentos e eu já fui abordada na rua por alguém que não me falou que era a fundação de um partido, me perguntando se eu era a favor de melhoria na educação, etc, etc, etc. E aí, por sorte, eu não terminei de assinar porque eu tive que sair, porque eu tinha um compromisso, mas se eu assinasse, meu nome podia estar ali nessa lista de quem ajudou a formar esse partido, Sofia, meu Deus, enfim. Meu Deus. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês aqui no Plantão do Meteoro.